Olá pessoal, como vão todos? Bom, estou aqui mais uma vez para aquele recadinho esperto, aquele recadinho que acalenta o coração e acima de tudo nos faz refletir, sobre algumas condições das nossas vidas. Porém, quem não me conhece, meu nome é Fernanda, faço parte aí da empresa Mente Fortalecida, cujo meu objetivo aqui com vocês é tirar um pouco o peso do sofrimento e trazer um pouco mais de leveza na vida, gente. Ter uma vida com mais plenitude, uma vida que nos transforma, uma vida que faz com que a gente não fique ali valorizando as mazelas, os acontecimentos, fortalecendo aquilo dentro da gente. Então o assunto de hoje é bem sugestivo, nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, ou melhor, vamos falar sobre uma das dimensões ou pilares do perdão, que corresponde ao auto-perdão, tá? Mas antes eu quero pedir aquele favorzinho esperto para cada um de vocês, quer solicitar aí, gente, que vocês curtam, vocês compartilhem, vocês se inscrevam aqui no canal, porque automaticamente, e comentem, porque automaticamente o YouTube ele vai entender que o conteúdo é joia, que o conteúdo é produtivo e construtivo, e isso vai fazer com que o próprio YouTube venha notificar outras pessoas dentro daquilo que é necessário para a vida delas, tá? Então vocês dessa forma vão me ajudar e automaticamente vai ajudar alguém que vai ser importante ouvir este conteúdo. Então nós vamos iniciar aqui com o seguinte: primeiro vamos entender que todo ser humano ele tem dois lados, o lado luz e o lado sombra, aquele lado que ele é o lado das qualidades e aquele lado que são os pontos na nossa vida que nós precisamos melhorar, certo? Então nós temos dois lados e precisamos entender também que cada história também possui dois lados. Mas é importante a gente se preocupar com o seguinte: já pararam para pensar que quando a história possui dois lados, nós ficamos focados não nas pessoas, nós ficamos focados na história. E a história, pessoal, não é o que mais importa nesse contexto. O que mais importa nesse contexto e nessa situação é como estão as pessoas, os personagens dessa história. E aí a gente fica tão se preocupando com o detalhe, mas o que aconteceu, o que fulano falou, mas por que você agiu assim, quando na verdade deveria ser? Como você se sente com tudo isso? E a gente não trabalha dessa forma. Isso é com o outro e isso é conosco também. Fernanda, como você se sente com tudo isso, com essa falha, com esse erro? É o autoamparo, Então, o que acontece? Como eu mencionei, o perdão ele possui três dimensões e hoje eu vou falar apenas sobre uma das dimensões, que corresponde a perdoar a si mesmo. Você já experimentou a culpa? Você já teve situações onde você quis fugir de si mesmo? Não aceitou aquela conduta? Aquela conduta que você praticou, ela foi inadmissível? Que ótimo! Se você diz para mim sim a essas perguntas, primeiro ponto, te parabenizo. Você está tendo uma tarefa árdua e muito difícil consigo mesmo, Quando nós sentimos culpa, quando nós sentimos arrependimento em virtude de uma conduta que nós tivemos, isso significa que você feriu um valor interno, ou seja, você feriu um valor moral. Então, por exemplo, eu feri um valor que para mim é muito importante, que é o respeito. Então, quando eu desrespeito alguém, quando eu tenho uma conduta com alguém, eu automaticamente não admito que isso parta de mim, porque eu não acho legal quando as pessoas me desrespeitam. Então, significa que vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de arrependimento, vem o sentimento de desvalidação e vem o sentimento como de uma vergonha, de uma vontade de querer sair de mim mesmo, porque aquilo é inadmissível. Só que, vejam bem, para você trabalhar o auto-perdão, é importante que você saiba trabalhar a sua autoaceitação.
Avaliar que você é uma pessoa passiva de erro. Você é um ser humano que tem as suas falhas. Você é um ser humano que também tem o seu lado sombra, né? Quando você reconhece essas falhas, quando você sente essa culpa, significa que o reconhecimento, né, de um erro, de uma falha, é a melhor e a maior oportunidade que você dá a si mesmo de se corrigir numa próxima oportunidade. Mas não, o que eu viro? Carrasco de mim mesmo, né? Fico lá. Não, olha lá a merda que você fez, né? Olha lá o que você fez não foi legal. E fica aquilo trabalhando na tua mente, mastigando a tua mente, te penalizando, você se desvalidando, você se desmerecendo, né? Você fortalecendo o seu lado sombra, sem entender que você tem esse lado luz. E é esse lado luz que ele, na verdade, ele enfraquece o seu lado sombra. Você não vai ser perfeita, mas você vai ter a competência e a capacidade de reconhecer que foi falho, de corrigir essa falha, né? De se perdoar, de se aceitar nesse contexto e buscar uma outra forma de agir numa nova oportunidade. Então, o auto-perdão, pessoal, corresponde a você se olhar com mais carinho, você se olhar com amor, você olhar as suas fraquezas e, acima de tudo, reconhecê-las, né? Porque hoje, numa sociedade onde a gente se compara o tempo todo, você reconhecer as suas fraquezas, às vezes é sinal de você se sentir inferior ao outro, e não é comparação com o outro, é comparação consigo mesmo. Quando você se aceita, quando você se perdoa, você dá-se também uma oportunidade de não ficar carregando uma mochila tão pesada. Eu não estou falando aqui, gente, que eu tenho que me perdoar e cometer a nova falha novamente. Não, né? A mesma falha novamente. Eu estou dizendo a vocês o seguinte: não adianta ser carrasco de si mesmo, não adianta você ficar lá se chicoteando, se judiando, se massacrando, se penalizando, né? Mas é você olhar e falar assim: olha, eu fui frágil, né? Talvez eu pudesse ter agido de outra forma. Foi o meu lado sombra que se manifestou, mas vamos ver qual que é o meu lado luz nesse contexto, né? O que eu deveria ter feito numa outra oportunidade? Como que eu posso agir? Conforme eu mencionei lá atrás, né? O que a gente precisa compreender? Que reconhecer é a melhor maneira e oportunidade que você dá a si de se corrigir, né? Então é diferente de você se massacrar. Então, quando a gente fala em culpa e perdão, auto-perdão, a gente precisa trazer à tona alguns questionamentos, né? Quem puder, anota essas perguntinhas aí, são simples. E numa base de reflexão, eu gostaria que vocês, assim, parassem para pensar, escrevessem a resposta com calma. E, se possível, depois venham aqui no comentário e falem como se sentiu, né? Você se sente culpado e julgado o tempo todo? Com qual intensidade? Então, sim, eu me sinto, Fernanda. Aconteceu uma coisa lá o mês passado, eu ainda estou processando isso dentro de mim. É inadmissível o que eu fiz, tá? Que valor você feriu nessa situação? Você feriu o valor do respeito? Você feriu o valor da dignidade, da integridade, da proteção, da humildade, né? Porque cada um carrega o seu valor. Então, conforme eu mencionei, para mim um valor que é muito forte é o valor do respeito. Então, quando eu tenho a conduta desrespeitosa a alguém, aquilo me massacra. Mas eu me projeto naquela única atitude ou eu tenho outras, né? Outras situações da minha vida? Aquilo é um valor? Aquilo é uma crença para mim, né? Aquilo é a minha projeção de ser? Não, porque eu não sou desrespeitosa. Eu tive uma conduta que não foi adequada, uma conduta que não foi coerente com o meu valor. Então vamos lá, Fê, nessa reflexão, né? Você feriu um valor, foi o valor do respeito. Numa próxima conduta, numa próxima oportunidade, num próximo desconforto,
desconforto, como que você pode agir? Porque o problema, gente, conforme eu mencionei lá atrás, não é como aconteceu a história, mas sim como estão os personagens dessa história. Como é que está doendo nele, né? Como que ele pode amenizar essas dores e essas feridas? É só através do auto-perdão, né? Porque se eu ficar me massacrando, eu vou abrir ainda mais essa ferida, ela vai ficar na carne viva, né? E não vai sarar, porque quando ela está cicatrizando, eu trago à tona aquilo de novo, eu começo a remoer essas dores, eu começo a me colocar numa condição de autocrítica, eu não me aceito pelo que eu fiz, mas eu já fiz. E não é descaso isso, né? Não se punir, mas reconhecer e mudar não é descaso. O descaso é quando eu chego e falo, não tô nem aí, fiz mesmo, e se eu tiver que fazer, eu vou fazer de novo. Isso não significa que você está buscando reajustar e minimizar os efeitos do seu lado sombra, você está fortalecendo isso, tá? Então, a ideia não é essa. Agora, qualifica e quantifica o amor que sente pelos outros. Eu sou uma pessoa que eu amo muito. Amo minhas irmãs, amo meus pais, amo meu sobrinho, amo minha parceira, mas eu amo demais, né? Agora a pergunta que fica é, com qual facilidade você perdoa os erros dessas pessoas? Porque observe, às vezes eu amo tanto aquelas pessoas que eu falo assim, olha, eu vou perdoar por essa falha, né? Vale a pena perdoar, porque é uma pessoa que me faz bem, é uma pessoa que me acrescenta em valores, é uma pessoa que me agrega. Cometeu um erro, então vamos dar o benefício da dúvida, vamos dar o benefício, né, do perdão? Vamos, mas a próxima pergunta que fica é, qualifique e quantifique o amor que você sente por si mesmo. Poxa, gente, será que quando eu não aceito que eu falho, né, eu reconheci, mas reconhecer e ficar se penalizando não é a mesma coisa de reconhecer, perdoar, ajustar, né, e mudar a rota, mudar a forma como age. Significa que quanto menos auto-perdão, menos autoaceitação, menos auto-amor. Então, vamos se olhar, vamos reconhecer as nossas fraquezas, vamos entender que somos seres humanos passivos de erros, de falhas, né? E que podemos melhorar. Eu costumo dizer, pessoal, que não existe perdas e ganhos. O que existe na vida é ou você ganha ou você aprende. E às vezes, com uma situação, uma história, uma briga, uma discussão, às vezes você não perdeu, você, na verdade, aprendeu, tá? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, dá o seu like, compartilha para quem esse conteúdo vai ser produtivo, tá? Faz o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Um forte abraço a todos e para cima sempre, sejam mentes fortalecidas. Um beijo e até breve para a próxima dimensão sobre o perdão. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.